Olá, caríssimos amigos e amigas, todos os que frequentemente assistem os nossos vídeos, né? E nós estamos aqui, nesse sábado à tarde, hoje é dia 26 de abril, prontos para fazer o vídeo da lição número 9. Tem um pouco de vento hoje, portanto, eu perdi a minha caixa de proteção da filmadora, portanto pode dar alguma sonoridade por causa do vento. Nós estamos aqui estudando Cristo, a Lei e o Evangelho, né? Aliás, esses assuntos desse trimestre em relação à lei são especificamente importantes para que nós nos preparemos para a grande controvérsia final, né? Então, falando em nos preparar, vamos orar a Deus. Santíssimo e poderoso Deus, esteja conosco nesta gravação e no momento em que alguém estiver ouvindo e vendo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok. Então vamos lá. Vamos lá. Estudar aqui. Olha só o verso. João 1,17. Esse assunto é retomado aqui na parte de quarta-feira. Então está aqui o verso. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João 1, versículo 17. O que é a lei? A lei são os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. Incluem-se nesses livros os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos têm um diferencial. Eles foram escritos não por Moisés, mas pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ali no Monte Sinai. E 2 vezes ele escreveu. 2. Por sua vez, a graça não foi dada por intermédio de Moisés, nem por intermédio de bodes, de ovelhas, de carneiros, ou de touros, ou qualquer outro animal que se sacrificasse, como pombas, etc. Não. A graça foi dada por intermédio de Jesus, porque só Ele que foi morto na cruz para perdoar aquilo que a lei estava exigindo, que é perdoar o ser humano para não mais morrer na cruz. Então, é simples de entender esse assunto. E isso não quer dizer que a graça tenha anulado a lei. Mas esse papo nós vamos debater um pouco melhor na parte de quarta-feira. É uma coisa ridícula dizer que a graça substituiu a lei. Já pensou? Uma sociedade só com a graça, sem a lei? Aliás, até é impossível isso. Nós vamos ver na quarta-feira. Bom, vamos primeiro ver aqui o pecado e a lei. Então, a pergunta que Paulo está fazendo, que Paulo faz aqui, é uma pergunta muito relevante. É a lei pecado? O que você acha? Por um lado, essa pergunta, se for vista assim, um pouco superficialmente, é uma pergunta ingênua. Ora, a lei, como é que alguma lei vai ser pecado? Mas, por outro lado, tem uma mensagem aqui. Ou seja, vamos fazer a pergunta de um modo diferente. É a lei condenável? Ou é a lei má? Ou a lei nos leva a pecar? A lei tem problemas? São perguntas que estão na mesma linha da pergunta de Paulo. É a lei pecado? Ou seja, a lei não presta? Ou, em outras palavras, a lei precisa ser mudada? Precisa ser aperfeiçoada? A lei não está boa? Essa é a pergunta de Paulo. E Paulo mais adiante responde: não. A lei é boa e o mandamento é santo, justo e bom.
Então, sem lei, ele explica, está morto o pecado. Isso também é verdade. Porque sem lei não existe pecado. Muito embora, existam os atos que poderiam ser pecados. Por exemplo, se não fosse proibido não matar, será que ninguém mataria? Se não fosse proibido roubar, será que ninguém roubaria? Então, a lei não tem a culpa da existência do pecado. Isso que Paulo estava querendo dizer. A lei não é culpada por existir o pecado. Porque sem lei haveria o ato correspondente ao pecado, só não seria pecado, ou seja, não seria condenado. Por exemplo, sem lei, não tivesse nenhum mandamento em lugar nenhum, não matarás, nem na lei de Deus, nem na lei dos homens, mataria igual, haveria luto, haveria choro, haveria pranto, só não haveria condenação, ninguém iria preso, ninguém seria condenado, mas a morte haveria. Então a lei não é ruim, a lei é boa, porque a lei está proibindo o pecado, não é? A lei condena quem peca, então a lei protege, não é? Ela protege no seguinte sentido: um dia vai haver justiça quando Jesus voltar. Então aqueles que foram prejudicados, que foram mortos, aqueles que choraram, etc., terão a recompensa. Isso é proteção da lei. Então a lei é boa, não é? E a lei protege também quem obedece à lei. Se você obedece à lei não te condena. Pergunta, é boa. É a lei pecado? Não é? É um debate muito interessante. Eu imagino que isso vai dar um bom debate nas classes dos professores, nas classes das lições da escola sabatina, né? Então, mas nós temos um outro aspecto aqui com relação a esse assunto. Se a lei não fosse boa, então Jesus Cristo não deveria ter morrido por nós. Por quê? Porque o ser humano teria desobedecido uma lei não boa, uma lei que não é boa. Quando é desobedecida, a gente fica questionando a lei e não o pecador, não é? Essa que é a questão. Porém, aqui na Bíblia, nenhum lugar se questionou a lei. Deus não questionou a lei, nem Satanás questionou a lei com alguém, porque ele não pode, não consegue, ele só pode acusar, não é? Mas não pode provar nada. Então, se a lei não fosse boa, Jesus não teria vindo morrer por nós. Tá certo? Porque pensa um pouquinho. A lei é injusta, a lei não presta, a lei tem defeitos, sei lá o quê. E Jesus vem morrer por nós. Por que desobedecemos uma lei dessas? Faz sentido? Não faz sentido nenhum. Essa é que é a questão, né? Então, se Jesus morreu por nós, porque desobedecemos a sua lei, é porque a lei é boa. A lei não precisa ser mudada, é nós que precisamos ser perdoados. Não a lei mudada. Se a lei não é boa, então a gente não precisaria ser perdoado, né? Porque a lei tem defeito, não tem que mudar a lei. Essa é a questão. Bom, com relação aqui à lei de Israel, a questão aqui é fundamental. Está passando um ventinho aqui, eu acho que está chiando, o ventinho está aumentando. Mas isto é um vídeo simples, um vídeo bastante simples, que as pessoas só assistem uma vez. E a lei foi dada a Israel, lá no Sinai, se bem que os princípios da lei já existiam, não se poderia matar, não se podia mentir, não se poderia, tinha que se santificar o sábado, etc. Mas desta vez, estes princípios foram escritos em 2 tábuas de pedra, porque já nos corações, ou seja, na mente humana, ela já estava apagando, por causa daqueles longos anos, séculos de escravidão no Egito. Então a lei já estava sumindo. E a grande nação não tinha mais zelo pela lei. Estavam muito mais vinculados à feitiçaria, à adoração de bezerros, essas coisas todas aí, do que seguir a lei de Deus. Então Deus escreveu a lei, que não estava mais escrita nas mentes dos seres humanos, escreveu em tábuas de pedra. E escreveu 2 vezes. Isto quer dizer que a lei não muda. É preciso agora ler nas tábuas de pedra, ou nas cópias do que estava escrito nas tábuas de pedra, ler e seguir aquilo de fora, não é? Obedecer de fora. Então a lei foi dada a Israel como uma nação especial,
formada por Deus como um diferencial. Israel tinha um diferencial. Israel era superior, tinha uma lei moral, né? Uma lei que ensinava duas coisas básicas, essenciais: amar a Deus que os formou como povo, que os tinha criado antes já, e amar o próximo. Não tem nação no mundo que tem esse princípio básico, essencial. Não tem. Esse é um diferencial da lei de Deus para a nação de Israel. Esse é o mesmo diferencial da Igreja de Cristo, a Igreja do sétimo dia hoje. Nós devemos ser uma igreja unida, muito embora ainda não estamos. Mas temos que ser aperfeiçoados. Ainda temos problemas graves. Mas Deus está trabalhando para que sejamos uma igreja unida. A sacudidura vai resolver as questões que nos separam uns dos outros. E o principal ponto da lei é o sábado, porque no sábado nós paramos todas as nossas atividades para nos dedicar uns aos outros e a Deus. Isso é o amor, não é? Bom, e com relação às nações, todas as criaturas de Deus, portanto, a lei devia ser ensinada a todas as criaturas de Deus, né? E as brigas entre animais, os terremotos, as tempestades, os vendavais, os granizos, as catástrofes, as secas, as pragas, o calor, o frio, etc., são fenômenos naturais. Nós não podemos olhar para esses fenômenos naturais para entender Deus. Olhando para esses fenômenos naturais, foi justamente por eles que Darwin desenvolveu a teoria a teoria da evolução das espécies. Nós temos que olhar para a beleza das coisas, para as leis que estão na natureza, para a ordem, para o funcionamento daquilo que ainda preserva aquilo que Deus estabeleceu no princípio. Então nós seremos indesculpáveis, né? O que está querendo dizer aqui? Nós temos o dever de ensinar os princípios dos mandamentos a todas as nações. E de todas as nações pregar o Evangelho, né? Então, este Evangelho será pregado a todas as nações, tribos, línguas, no mundo inteiro, então virá o fim. Esse é o princípio, a lei e as nações. Vamos basicamente ensinar o mundo a amar uns aos outros, e amar a Deus. E aguardar a volta de Cristo, porque ama Cristo. A questão toda é uma palavra só, amor. E nós compete ensinar e não só ensinar, também demonstrar. Então, por exemplo, eu tenho minha esposa que está lá comendo bergamota, né? Eu preciso amar minha esposa. Eu tenho minha filha, tenho meu genro, eu preciso amá-los. Tenho os irmãos na igreja, eu preciso amá-los. Preciso contribuir para que um ame o outro. Então aqui vem na quarta-feira a questão que aparece na parte de sábado à tarde, né? Então, aqui o texto de Paulo, aliás de João, né? A lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Os princípios da lei, eles foram escritos nos 10 mandamentos. E muitas outras leis foram escritas por Moisés, nos 5 livros de Moisés, né? Está chamado Pentateuco, essa é a lei. Isso veio por Moisés, né? Mas a morte de Jesus Cristo, só Ele poderia dar. A graça veio pela morte de Jesus Cristo. Sem a morte de Jesus Cristo não haveria graça, né? E Jesus Cristo ainda veio aqui e ensinou a verdade. Por exemplo, por intermédio de Moisés, se disse assim, quem adulterar, etc, pecou. Jesus disse, não é só isso. Quem pensou em adulterar, quem imaginou-se com uma outra mulher, etc, já adulterou. Jesus ensinou a verdade, ampliou, Ele explicou os princípios de como nós devemos viver. Então, Ele mesmo tem moral para ensinar, porque Ele viveu de acordo e foi morto, porque viveu de acordo, não é? Então, a lei, a obediência, nós não temos capacidade jamais de deixar de pecar. Mas suponha o seguinte, vamos supor que eu tenho pecado bastante, que eu de hoje em diante não peque mais, até o final da minha vida.
Então eu sou uma pessoa exemplar, suponha isso. Isso é impossível, mas suponha. Será que assim eu me salvo? Não. Porque eu continuo pecador, eu continuo com a natureza de pecado, eu continuo mortal, eu não consigo mudar essa condição. Eu não consigo mudar de deixar de ser pecador. Isso é o Espírito Santo que tem que fazer. Isso é uma atitude divina, um trabalho divino, né? Eu não consigo mudar nada da minha... Eu não consigo apagar os meus pecados anteriores, não consigo resolver essa questão. Não consigo. Isso não depende de mim. Isso depende de Jesus Cristo. Isto é a graça, né? Então, eu tenho uma pergunta aqui, uma questão importante. Se a condenação veio por meio da desobediência à lei de Deus, e se a graça veio para nos perdoar e livrar da condenação, então faz sentido, depois de Jesus Cristo ser morto na cruz e ressuscitar, abolir o sábado, abolir a lei, etc. Faz sentido? Então seria uma coisa mais ou menos assim. Essa graça, e dizem que nós estamos agora debaixo da graça, não mais debaixo da lei. Tá, vamos supor que a lei desaparecesse. Então, por que graça? Me diz, por que graça? Perdoar o quê se não tem mais lei? Ou então, no caso do sábado, por que graça se agora é o domingo que temos que obedecer? O domingo é estabelecido pelo homem, não por Deus. O domingo é um mandamento do homem, convenhamos. Deus não escreveu em lugar nenhum. Me prove que esteja escrito em algum lugar da Bíblia que devemos obedecer o domingo. Então, por que graça se obedece o mandamento de homem? Por que graça se não tem mais pecado? Porque não tem mais lei. Então a graça só teria servido para perdoar aqueles antes de Jesus Cristo e não depois. Depois seria o caos. Então, vamos parar com isso, né? Vamos pensar um pouco mais profundamente essas coisas, né? Mas a graça e a lei agem juntos. A graça não substituiu a lei, ela não aperfeiçoou a lei, nada disso. Cada um tem uma função diferente. A lei tem a função de nos proteger de pecar e se pecar tem que nos condenar. E ponto final. A lei não pode perdoar, porque se a lei perdoa, ela é impunidade. A graça, por sua vez, que Jesus pagou o nosso pecado, ele pagou, então não é uma brincadeira qualquer, a graça pode nos perdoar, se quisermos, não é? Então a graça faz o que a lei não faz e a lei faz o que a graça não faz. Por exemplo, a graça não nos diz o que podemos fazer e o que não podemos fazer. Isso a lei nos diz. Então os dois são juntos, os dois se complementam, são juntos e trabalham juntos, né? E a lei e o evangelho, vamos ver alguma coisa sobre isso. Por exemplo, somos mortais, né? Já falei antes, né? Então o evangelho é a proclamação, o anúncio, a explicação. Deu uma peleia para lá adiante, tem muitos cachorros, não sei se vocês estão ouvindo aí, né? Mas eu estou ouvindo. E é a explicação ao mundo da salvação, da necessidade de obediência da lei, da necessidade de aceitar a graça, etc. Né? A graça, o evangelho, é nós que temos a responsabilidade, né, vocês, nós temos a responsabilidade de levar esta mensagem ao mundo. Jesus ensinou a alguns e nós devemos ensinar a todos. Ninguém pode escapar dos constantes lembretes do pecado. Inevitavelmente a felicidade é interrompida pela doença, pela morte e desastres. Quando ocorre a desobediência à lei. O amor hoje está esfriando. Quinta-feira à noite, assistindo o noticiário, fiquei espantado. Uma moça quis matar sua mãe. Quis matar sua mãe porque ela não deixou ela ir para a festa. E quis matar pela segunda vez. Então a polícia apreendeu ela, né, que é de menor. E ela estava rindo, não deu certo, eu não consegui matar minha mãe. Eu não consegui matar. Gente, o que é isso? Moça, menina de 14 anos, rindo porque não conseguiu matar a mãe, mas a próxima vez ela morre. Gente, o amor de quase todos se esfriará. Isso é uma profecia. E nós devemos ensinar o amor ao mundo para salvar pelo menos alguns. Não é? Esse é o evangelho. Que cada um seja salvo pela graça. Santíssimo Senhor Deus, te pedimos as tuas bênçãos sobre todos nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.